Pai do Senhor, meus irmãos, eu quero nesta manhã chamar a sua atenção para esta palavra de muita importância, porque isso vai servir para abrir os seus olhos espirituais. Não deixe de ouvir esse áudio até o final, porque isso depende da sua salvação. Eu quero nesta manhã fazer uma breve oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu repreendo todo o impedimento, Senhor, que há, Senhor, para impedir que essa palavra seja propagada. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que seja repreendido todo o impedimento, que esta palavra vá até o final, que as pessoas ouçam, em nome do Senhor Jesus Cristo e crê no teu evangelho, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Agora, irmãos, o que nós devemos entender ou aprender com tudo isso? Né? E aí vamos para a Bíblia. Ontem nós falamos muito sobre essa questão, mas vamos ler um texto aqui de Lucas. Lucas capítulo de número 21, verso 29. Né? Foi Jesus que disse isso aqui. Então não é o pastor Carlos, não é um escatólogo que falou isso aqui. Quem falou Lucas 21, 25 foi o próprio Jesus. Então, o que Jesus ensinou é a verdade, né? Então, em Lucas 21, 29, Jesus disse assim, e propôs-lhe uma parábola dizendo, vede a figueira e todas as árvores. A figueira é Israel. Quando começarem a brotar, vendo-as, sabeis por vós mesmos que o verão está perto. Assim também, quando vires acontecer essas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. E em verdade vos digo, Lucas 21, 32, que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não hão de passar. Então, o que está ocorrendo, meu irmão? Vamos lá. É muito simples entender a parábola da figueira. É muito simples entender a parábola da figueira. É muito simples. A parábola da figueira, quando Jesus proferiu essa parábola, a figueira, que é Israel, não estava seca. Vamos lá. Israel estava ainda com flores, com ramos. Então Jesus proferiu uma parábola para o futuro. Uma parábola para o futuro. Quando é que a figueira secou? Então por que a figueira não estava seca nos dias de Jesus? Vamos lá. Israel tinha nos dias de Jesus o templo, tinha o sumo sacerdote Caifás. Além de eles ter o templo, o sumo sacerdote Israel tinha Sinédrio, que era 70 anciões que julgavam as causas de Israel, que era a política de Israel. Por que a figueira não estava seca? Olha só, porque Israel tinha terra. Então Israel tinha terra, tinha templo, tinha sumo sacerdote. Olha só, Israel tinha templo, tinha sumo sacerdote, tinha Sinédrio, que era a política, e Israel tinha terra. Quando é que a figueira secou? Quando é que Israel secou? Foi no ano 70, que houve a dispersão dos judeus sobre a face da terra. Foi quando o general Tito cercou Jerusalém, que nós temos ali parte de Mateus 24 cumprido no ano 70,
O ai das grávidas e das que amamentam se cumpriu no ano 70, né? Que Jesus falou, ai das grávidas e das que amamentam naquele dia. Jesus não estava falando sobre mulheres grávidas perder criança no dia do arrebatamento. Jesus estava falando do sofrimento das mulheres no cerco de Jerusalém. Então, o general Tito, com o exército romano, eles rasgavam as barrigas das mulheres grávidas, eles tiravam o feto e colocavam um animal vivo e costuravam a barriga delas. E as crianças que estavam nos colos das mães eram lançadas na parede. Foi no ano 70 também, foi no ano 70 que houve a destruição do templo, que Jesus disse no sermão profético sobre o templo, que não ficaria ali pedra sobre pedra. Olha aí, pedra sobre pedra. Jesus falou isso. Então, no ano 70, para você ter ideia do que aconteceu, incêndio foi apagado com sangue de judeu, de tanto sangue que foi derramado na terra. E foi no ano 70 que a figueira secou. E Jerusalém, o povo judeu ficou sem o templo, ficou sem terra, ficou sem sumo sacerdote e ficou sem política. Então a figueira secou no ano 70. Isso é de suma importância que todos entendam na questão de profecia. Na questão de profecia. E agora, meu irmão, quando você lê Ezequiel 37, que é a profecia do Vale dos Ossos Secos, você só entende Ezequiel 37 no âmbito escatológico. Porque os ossos secos espalhados sobre a face da terra representam os judeus que foram espalhados pelo mundo todo. Desde que as 10 tribos foram destruídas por Sanaqueribe e desde que o general Tito destruiu Jerusalém, os judeus foram espalhados pelo mundo inteiro. Isso aqui é muito forte. E eu vou repetir, do ano 70 até 14 de maio de 1948, Israel ficou sem templo, sem sumo sacerdote, sem terra e sem política. Então Ezequiel 37, ele relata os ossos espalhados que representam a nação de Israel. Vamos ler Ezequiel 37 para vocês entenderem. Para vocês compreenderem, né? Ezequiel capítulo 37, os pregadores avivalistas amam pregar essa palavra, né? Mas poucos entram no contexto escatológico dessa profecia, porque Ezequiel 37 é totalmente escatológico. Então veja bem, veio sobre mim, vamos ler alguns textos aqui de Ezequiel 37, até onde se cumpriu. Veio sobre mim a mão do Senhor e me levou pelo Espírito do Senhor, de letra maiúscula. Olha só. E me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos, a superfície do vale estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? E eu respondi, Senhor Deus, tu sabes. Aí olha só, Senhor Deus, tu sabes. E disse-me ele, profetiza sobre esses ossos, e disse-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor Deus a esses ossos, eis que farei entrar o Espírito, presta atenção aqui, Espírito agora aqui é de letra minúscula, não tem nada a ver com Espírito Santo. E vivereis, porém tem dois sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, porém em vós o meu Espírito, e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor.
Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos e se juntaram cada osso ao seu osso. E olhei e eis que havia tendões sobre eles e cresceram as carnes e estendeu sobre eles. Mas não havia neles o espírito. Então quer dizer, eles ressuscitaram, eles criaram nervos, pele, ficou um exército, mas não tinha vida. Agora olha só, verso 9. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, diz-lhe, assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos, ó Espírito de letra minúscula, é minúscula, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobre modo numeroso. Então vamos entender. No ano 70, Israel perdeu o templo, perdeu o sumo sacerdote, perdeu a terra e perdeu a política, certo? Os judeus foram espalhados pelo mundo inteiro. E a figueira secou e os judeus ficaram como os ossos secos, espalhados sobre a face da terra. Esta parte da profecia aqui, aonde o exército ressuscitou, se cumpriu. Se cumpriu quando? Dia 14 de maio de 1948. Então veja que Jerusalém se tornou propriedade de Roma, propriedade dos palestinos, propriedade até da Espanha. E você vai vendo, né, toda a história de Jerusalém, que foi dominada, saqueada, tomada por vários povos tentando dominar, e o povo judeu estava espalhado. E aí, dentro do contexto dessa agenda globalista, estava a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Desde que o iluminismo surgiu na Bavária, né? Já começou essa agenda a ser estabelecida. E veja que sem a morte, isso aqui é muito forte, meu irmão, sem a morte de 6 milhões de judeus por Hitler, Israel não iria ressuscitar. Então o Holocausto na Segunda Guerra Mundial gerou a ressurreição do Estado de Israel. Então olha o que acontece agora, meus irmãos, dentro do contexto Baviera. Obrigado, irmão Leone Oliveira. Então olha o que acontece. Olha o que acontece dentro de todo o contexto mundial, após a Segunda Guerra Mundial, após a morte de 6 milhões de judeus, que comoveu a sociedade mundial, a ONU decide fazer uma resolução. E vocês sabem a história que um brasileiro chamado Oswaldo Aranha deu o voto Minerva, o último voto, e Israel ressuscitou aos olhos do mundo todo em um dia só. Israel se torna uma nação. Então, quando Ezequiel profetizou ao Espírito, vem dos quatro cantos e sopra sobre esses ossos. E aí a Bíblia vai dizer que o exército ressuscitou. E o exército ficou de pé. E foi nesse dia também, pastor Ricardo Linhares, Deus abençoe meu amigo, que se cumpriu essa profecia que o pastor Ricardo acabou de colocar aqui. Deus abençoe. Isaías 66:8, poderia uma nação nascer em um só dia, mas Sião estava com dores e parte deu luz a filhos. Israel ressuscitou aos olhos do mundo todo em um dia só. Em um dia, a nação de Israel ressuscitou. Em 1948, dia 14 de maio, né? Daqui 2 dias, nós vamos comemorar 73 anos que Israel ressuscitou. E no dia 14 de maio de 1948, a figueira começou a florescer. E Jesus disse para nós, para mim e você, olhe para a figueira. Quando os seus ramos já estiverem florescendo, vocês vão saber por vós mesmos que já está perto o verão.
Mas na profecia de Jesus, Lucas 21, versículo 32, que nós devemos estar alerta. Jesus falou: e não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Meus irmãos, entendam uma coisa: qual geração que Jesus estava falando? Não era a geração dos seus dias, é só você entender o contexto profético. É a geração do florescimento da figueira. E uma geração judaica, ela tem de 70 a 80 anos. Eu e você estamos caminhando na geração do florescimento da figueira, que Jesus disse: não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Então, o que está ocorrendo agora? O que está ocorrendo agora? Olha só, nós estamos vendo a figueira florida e com dores já. Olha só, Lucas 21, 32, Jesus disse: em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Versículo 31, quando Jesus manda nós olharmos para a figueira, ele disse assim, ó: assim também quando vires acontecer essas coisas, saber que está próximo o reino de Deus. Tudo que está ocorrendo agora nos aponta para a iminência do anti-Messias e para a volta de Jesus, meus irmãos. Isso daqui não é história da carrochinha, isso aqui está na Bíblia. Isso aqui é a Bíblia, meu irmão. Isso daqui é a profecia pura que está se cumprindo diante dos nossos olhos. Então, o que eu devo entender? Na profecia de Ezequiel, veja, eu vou ler o verso 11 e 12. Os ossos secos representam Israel, e é o próprio Deus que diz. Versículo 11 e 12. Olha o que Deus disse. Portanto, então me disse, filho do homem, esses ossos, que eram os ossos secos, são toda a casa de Israel. E eis que eles dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, e nós estamos de todo cortado. Então veja que o vale dos ossos secos é o próprio Deus que disse. Olha o que Deus disse. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. E aí vem, meu irmão, vem, versículo de número 12, o Senhor disse assim, ó: portanto profetiza e dizes, assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Deus estava falando: eles ficarão espalhados sobre a face, mas eu vou ressuscitá-los, eu vou tirá-los da sua sepultura e eu vou trazê-los à terra de Israel. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Isso daqui é profecia. Eu falei com vocês agora, em menos de 30 dias, os Estados Unidos mandou 126 famílias, né? 126 pessoas, 20 famílias para Israel de judeus. A China mandou um restante. E você está vendo que muitos países estão enviando judeus novamente para Jerusalém, porque a figueira está florida. Então, o que está ocorrendo, meu irmão? O florescimento da figueira, a ressurreição de Israel, no dia 14 de maio de 1948, é um fato histórico, que o exército dos ossos secos ressuscitou e estão regressando à terra, como o próprio Deus disse. Os ossos é a casa de Israel, que dizem que estão cortados, pereceu a nossa esperança. Mas o Senhor mandou Ezequiel profetizar e diz-lhes: assim diz o Senhor, eis que eu abrirei as vossas sepulturas
e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E olha o que ele disse no verso 13: e sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fazer sair dela, ó povo meu. Então, meu irmão, quando você liga a profecia de Ezequiel 37 com Lucas 21, 29, você vê o florescimento da figueira, é a ressurreição do Vale dos Ossos Secos, que ocorreu no dia 14 de maio de 1948. Isso é a palavra, isso é a Bíblia. Isso está escrito. Isso tem contexto para nós falarmos com propriedade que nós somos a geração da figueira. E isso também me anima em dizer para você, glória a Deus, que muitos de vocês que estão me ouvindo aqui agora não provarão a morte física, não terá culto fúnebre para o teu corpo, porque a qualquer momento Jesus vai vir nos buscar. Num abrir e fechar de olhos, nós veremos o amado da nossa alma, para o iníquo se manifestar, o líder global se manifestar sobre a humanidade, o anti-Messias, que será adorado pelo povo judeu como o Messias prometido, para que nenhum tio e nenhuma vírgula da palavra se cumpra. É por isso que eu amo, meu irmão, Lucas 21, versículo 33, quando Jesus disse: vai passar os céus e a terra, vai passar tudo, mas porém as minhas palavras não hão de passar. Glória a Deus. Pode passar tudo, meu irmão, mas as palavras do Eterno não passam. E o que nós estamos enxergando agora é um cumprimento profético. Agora veja, meu irmão, existe uma profecia futura para o vale, que é o verso 14 de Lucas, de Ezequiel 37. O versículo 14 diz assim, ó: e porém em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra, então sabereis que eu, Senhor, que disse isso e o fiz, diz o Senhor. Então veja bem, o derramamento do Espírito sobre o povo judeu só ocorrerá após a batalha do Armagedon, em que Jesus vai sentar no trono de Davi após o Armagedon, após as 21 chagas do Apocalipse, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças da ira de Deus, quando todas as nações se reunirem ligadas ao anticristo para exterminar os judeus. Jesus vai vir com a igreja para implantar o reino milenial. E ele vai sentar no trono de Davi, vai governar o mundo por 1000 anos de dentro de Jerusalém. Então entenda que todo o contexto profético bíblico passa por dentro do livro do Apocalipse. Então, o que nós estamos vendo diante dos nossos olhos é a pura palavra de Deus se cumprir. Então nós precisamos, meus irmãos, olhar para tudo isso e não ficar apavorados como muita gente está. Nós devemos nos alegrar, porque o nosso encontro está marcado. E a qualquer momento nós veremos o Rei da Glória. Nosso encontro está marcado. E a qualquer momento nós veremos o amado da nossa alma. Oh, glória ao nome de Jesus. Eu mostrei aqui ontem para vocês algo muito forte, né? Algo muito forte, que muita gente, a gente está recebendo tanta informação, meus irmãos, que as pessoas não estão se percebendo, né? Não estão apercebidas com o contexto profético.
Isso daqui, meu irmão, foi quando o Bolsonaro visitou Israel. E ele foi no Instituto do Santo Templo. E ele foi ver a maquete do terceiro templo de Salomão. O que você está vendo aí, Israel já está passando o comercial do templo em pé. É algo muito forte, meu irmão. Se você perguntar para um judeu hoje qual é o sonho de um judeu hoje, nessa realidade, nesse contexto que nós estamos, o maior sonho de um judeu é ver o templo de pé. E toda a comunidade judaica sionista, e eu vou falar aqui, ó, sionista, está projetando esse templo para esta era, para este tempo. E veja que o que mais me chamou a atenção, olha só, o que mais me chamou a atenção dessa guerra é que ela começou no local do templo. Essa guerra que você está vendo agora, ela começou exatamente no lugar aonde será erguido o terceiro templo de Salomão. E eu creio, olha só o que eu estou dizendo aqui, eu, pastor Carlos, creio que não haverá guerra de Gog e Magog agora, mas haverá uma unificação em torno da construção do terceiro templo. Então o que eu estou falando aqui, tem rabinos falando, tem estudiosos falando, que eles vão preparar o local, o espaço, para essa maquete se tornar uma realidade. E nós sabemos que biblicamente, profeticamente, quem vai governar o mundo do templo vai ser o iníquo, o homem do pecado, o anticristo. E aí vem o contexto da pandemia. O contexto pandêmico é, olha só, o contexto pandêmico dessa pandemia é quebrar a economia, o sistema político e o sistema religioso para criar um mundo pós-pandêmico debaixo de uma ordem de um líder global. Então, o que está ocorrendo diante dos nossos olhos é a pura palavra de Deus se cumprir. Nós estamos vendo o sistema do anticristo pronto. A pandemia, meu irmão, ela só veio para aplainar o caminho para a entrada do líder global. E há uma necessidade mundial hoje de um líder que venha trazer a solução para a política, para a crise financeira e para a crise religiosa. Então, nós estamos vendo, diante dos nossos olhos, algo muito forte. Há 2 dias de Israel completar 73 anos do seu ressurgimento, né? Há 2 dias de Israel entrar em cena novamente, nós estamos vendo a profecia se cumprir. Então, eu e você temos que atentar e aguardar Jesus, como que se ele viesse buscar a sua igreja agora. Meus irmãos, não há mais tempo. Nós não temos que nos preparar para a vinda de Cristo. Nós temos que estar prontos para a volta de Jesus. Eu vou repetir. Nós não temos que nos preparar. Nós temos que estar prontos. Jesus pode voltar a qualquer momento daqui para frente. Jesus pode regressar para buscar o seu povo a qualquer momento daqui para frente. E eu quero dizer a todos que dentro desse contexto profético, nós vemos Israel sendo preparada para o anticristo. E eu gosto muito, né? Vamos lá para 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, é o capítulo do anticristo. Que o apóstolo Paulo ele vai revelar coisas que ocorrerão antes da volta de Jesus, né?
E ele vai revelar o contexto histórico de quando o iníquo irá se manifestar. Então, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, vamos ler alguns versículos para você entender. A Bíblia diz aqui, capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. Irmãos, olha só. No que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Paulo está falando do arrebatamento da igreja. Nós iremos nos reunir com Ele no dia em que Ele vier nos buscar nas nuvens do céu. Meus irmãos, quando Jesus voltou para o céu, Atos capítulo 1, versículo 10 e 11, veja que veio uma nuvem buscar a Jesus. E Jesus se ocultou aos olhos de 500 pessoas. E na hora em que Jesus se ocultou, voltando para a Nova Jerusalém, para se assentar no trono, para governar o universo, a Bíblia diz que apareceu 2 anjos. E os anjos disseram, Atos capítulo 1, verso 11, varões galileus, porque o povo estava atônico, porque Jesus veio e desapareceu aos olhos deles. E agora o povo vai olhar e vai dizer, varões galileus, os anjos vão dizer, por que vocês estão olhando para cima? Este Jesus que dentre vós foi tomado hoje, da mesma forma que o viste ir, ele virá novamente. E é algo que eu preciso abrir um parênteses aqui para muitos que não acreditam ainda no arrebatamento secreto. É que quando Jesus ressuscitou, ele não apareceu para Herodes, para Pilatos, para Caifás, para Anás. Jesus, após ressuscitar, ele só apareceu aos seus discípulos. E foi só aqueles que lhe seguiram que viram ele retornar ao céu. Então Jesus só apareceu para os seus naquele dia em que ele retornou. E aí os anjos disseram, da mesma forma que ele foi, ele vai voltar. Aleluia. Ele vai voltar. Daí Paulo vai dizer, a nossa reunião com ele nós nos exortamos, versículo 2, a que não vos demovais ou movais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por espírito, por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Aí Paulo vai discorrer o que vai acontecendo na terra antes da manifestação do iníquo. E olha o que Paulo disse: ninguém de modo algum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o iníquo, o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto que ele vai se sentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele fala que antes da vinda de Cristo e da manifestação do iníquo, haverá uma apostasia generalizada. E esta é a maior realidade dos dias atuais. Nós estamos vivendo uma apostasia de âmbito mundial, uma apostasia teológica, uma apostasia do evangelho da inclusão, uma apostasia que está levando as multidões ao evangelho da graça banalizada, que a cruz já perdoou a humanidade, que não há mais juízo, não há mais apocalipse, não há mais destruição da humanidade, que a cruz é a própria redenção do mundo, como que se não houvesse mais pecado. E muitos mega pastores da nação brasileira já entraram da onda do evangelho da inclusão. Um dos cabeças desse evangelho da inclusão é René Kivites, um pastor batista que falou que a Bíblia precisa ser renovada. Então nós estamos vivendo este momento
de uma apostasia que vem desde o Vaticano e que está afetando o sistema religioso de uma forma assombrosa. E hoje o evangelho puro e genuíno não é mais ministrado. Porque se eu perguntar aqui, nós estamos com 2.012 pessoas agora nos acompanhando no YouTube, mais de 100 pessoas no Facebook. Se eu perguntar para cada um dos senhores e senhoras, irmãos e irmãs aqui, se vocês gostariam de ficar no arrebatamento da igreja ou na volta de Cristo, eu acredito que lá no profundo da alma você diria não, eu não quero ficar. Se eu perguntasse para essas mais de 2.023 pessoas, alguém aqui gostaria de ir para o inferno? Eu tenho certeza que a maioria dos irmãos não gostaria de ir para o inferno. Agora entenda, meu irmão. Você quer ir para o céu? Você quer entrar no reino de Deus? Você quer participar das bodas do Cordeiro? Você quer ser galardoado por Cristo pelas obras que você fez por meio do seu corpo? Você precisa viver o evangelho puro e genuíno. E qual é o evangelho puro e genuíno, pastor Carlos Cardoso? Se você quer entrar no céu, você precisa negar a você mesmo, a si mesmo, tomar a sua cruz e caminhar com ele. Porque Jesus disse que aquele que amar a sua vida vai perder a vida. Mas aquele que perder a sua vida por amor a ele vai achá-la. Então, se você ama mais as coisas, o carro, a casa, os diplomas, a joia, o status, os likes nas suas redes sociais, mais do que a volta de Cristo, do que o próprio Cristo, sem negarmos a nós mesmos, nós não entraremos no reino de Deus. E este evangelho de negar a nossa natureza pecaminosa, de nós não amarmos mais o mundo, ele desapareceu dos altares da nação brasileira. O evangelho hoje é o evangelho da inclusão. Jesus te ama do jeito que você é. Não importa o pecado que você comete, Jesus te ama. E eu não consigo ver um evangelho que não transforma, meu irmão. O evangelho, quando ele entra na vida do ser humano, ele muda por completo. Daí vem a obra da regeneração, junto com a obra da redenção e a obra do Espírito. Então, um evangelho que não leva o homem a se humilhar diante de Deus, o evangelho que não leva o homem a reconhecer a sua total dependência do céu, o evangelho que não reconhece o senhorio do Senhor Jesus Cristo não é evangelho, é história da carrochinha. Um evangelho que não leva a santidade, a comunhão com o céu, a ter azeite na lamparina, não é evangelho. Então o que está ocorrendo diante desta geração? É uma apostasia contínua e generalizada. E esta apostasia, ela vem através do evangelho da inclusão e do humanismo propagado pelos líderes e pregadores, que é o evangelho para o homem. Deus vai te dar vitória, a tua vida sentimental, espiritual, financeira vai mudar. E você vê que o evangelho pregado é um evangelho humanista. É o evangelho que as pessoas têm inimigos e os inimigos têm que ver a honra de Deus na tua vida. Mas o evangelho de Jesus Cristo é o evangelho que fala para nós. Jesus disse isso: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. E o evangelho humanista é o evangelho do anticristo. Porque o número do falso profeta, do anticristo e do dragão é 666. É o número do homem. É por isso que dentro do contexto religioso, esta geração ama mais a terra, as coisas, do que o céu. Porque o evangelho humanista é o evangelho do iníquo e não o evangelho
da renúncia e de abandonar o pecado por amor ao Senhor Jesus Cristo. E isso daqui é muito forte, meu irmão. É muito forte porque nós estamos vivendo esse contexto de uma apostasia tão grande que nos mostra que Jesus vai tirar a igreja de dentro da igreja. Agora presta atenção, Paulo fala da apostasia e Paulo fala que o iníquo, verso 4, ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. E aqui você pode abrir um parênteses gigantesco, porque as igrejas fecharam, porque os templos fecharam, porque o sistema que está se levantando por trás desse contexto pandêmico é algo contra totalmente culto a Deus e culto a Cristo. Nós vimos que a igreja brasileira foi para o Supremo Tribunal e o Supremo Tribunal Federal voltou a favor do fechamento de cultos. Sabe por quê, meu irmão? Porque todo o sistema do anticristo está sendo instaurado. É contra tudo que se chama Deus ou se adora ou é objeto de culto. E então, a Bíblia diz, a ponto que o iníquo vai se assentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. A pandemia gerou a necessidade de um líder global. Israel está se preparando para erguer o templo. Eu estou mostrando aí a imagem de quando o presidente Bolsonaro esteve em Israel. Ele visitou a maquete do terceiro templo. E eu quero dizer a todos os irmãos, toda a estrutura do templo, do terceiro templo já está pronta. Todos os utensílios do terceiro templo já está pronto. Os sacerdotes para voltar o sacrifício já estão prontos. Israel já está pronto para erguer o templo para o anticristo. E esse templo, e é por isso que essa guerra agora começou no local do templo. E é por isso que eu disse para vocês que o que mais está me chamando a atenção nessa guerra agora é que ela iniciou exatamente no lugar onde se erguerá o terceiro templo de Salomão, que será utilizado pelo anticristo. É muito forte, meu irmão. Agora presta atenção, Paulo falou tudo isso. E no verso 7 e 8 do 2 Tessalonicenses 2, olha o que Paulo disse. Com efeito, o ministério da iniquidade já opera e aguarda somente que o que existe seja afastado daquele que agora o detém. Então veja bem, você sabe que a nova era, eu me lembrei de uma mensagem que eu preguei aí em 2002. Existia um grande mentor da nova era. A nova era é a religião do anticristo. A nova era prega sobre astrologia, numerologia, cartomancia, necromancia, espiritismo, ufologia. Toda essa cultura da ciência cristã, ela vem dentro do princípio da nova era, e nós estamos nessa transição da era de peixes para a era de aquários. Segundo os mentores da nova era, nós estamos entrando na era de aquários. Veja que a era de peixes levou o cristianismo a muitos lugares, e agora o peixe vai ficar preso no aquário. É muito interessante, e o que nós entendemos é que na década de 2000, tinha um homem chamado Benjamin Kremen, que ele recebia as mensagens psicografadas do Iluminado. Isso tem registros aí na internet que é muito forte. E aí você vê Hollywood, Disney, todo esse sistema está ligado ao sistema da nova era. E Benjamin Kremen, ele recebeu uma mensagem psicografada do Iluminado. O iluminado para a nova era é aquele que vai trazer a paz global, é aquele que vai trazer a paz mundial, é aquele que vai trazer a ordem no planeta e no universo. E o iluminado deixou uma mensagem a todos os líderes da nova era no mundo, né?
dizendo que está muito perto dele se manifestar. Só que existe maus fluidos que não permitem a sua entrada no mundo. Você sabe quem são os maus fluidos que não permitem a entrada do homem do pecado, ou desse iluminado, entre aspas, para a nova era no mundo? É o Espírito Santo e a igreja. E muita gente, quando estuda 2 Tessalonicenses, só vai até o verso 4, meu irmão, mas agora presta atenção. A Bíblia diz que existe algo que resiste à entrada do iníquo. Está no verso 7. Com efeito, o ministério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Quem é que detém o anticristo? Quem é a maior oposição a esse sistema globalista? É a igreja de Cristo. E agora, meu irmão, entenda o que está no verso 8. Então será de fato, quando aquele que detém for tirado, olha o que a Bíblia está dizendo. E então será de fato revelado o iníquo. Quando é que o iníquo será revelado? Quando aquele que o detém for tirado. Quando aquele que o resiste for arrancado. Quando aquele que detém a entrada dele, porque, meu irmão, não tem como o do anticristo governar o mundo com o diabo e o falso profeta, com o Espírito Santo e a igreja aqui, porque a igreja e o Espírito Santo têm mais poder do que todo o império das trevas, porque quem governa sobre a igreja é Cristo. Ele disse, antes de subir ao céu, eu estarei convosco todos os dias. Eu vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões. No meu nome vocês vão expulsar demônios, vão falar novas línguas, pegarão em serpentes, beberão coisas mortíferas e nada vos fará dano algum. E vocês vão impor as mãos sobre os enfermos e os curarão. É que os crentes dessa era não sabem o poder que tem. Não sabe a autoridade que está sobre ele, não usa e não exercita o poder do evangelho e do reino de Deus que está sobre nós. Meu irmão, o diabo não tem como entrar em cena com a igreja de Cristo aqui. O líder global que vai sentar no templo, no terceiro templo de Salomão, não tem como entrar em cena com a igreja do Senhor Jesus aqui na terra. Isso está muito claro no verso 8, que quando aquele que o resiste, aquele que detém a entrada for tirado, olha o que está dizendo a Bíblia, e então será revelado de fato o iníquo, a quem o Senhor matará com o assopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. E aqui nós temos a segunda fase da segunda vinda de Cristo. Primeiro, Jesus vem em secreto e leva a igreja. O anticristo se manifesta. E durante 7 anos vem 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Vem a guerra do Armagedon. E aí Jesus vem para destruir o iníquo. Então, nós precisamos entender isso. Que a maior resistência ao império das trevas e ao globalismo que está se instaurando diante dos nossos olhos é a igreja. E todo esse cenário profético entre Israel e Palestina, entre a Turquia, a Rússia, o Irã, o Iraque, a Síria se unindo querendo exterminar judeu, meu irmão, é uma preparação do que será a guerra de Gog e Magog. Porque presta atenção, meu irmão, na linguagem de juízo. A igreja é arrebatada, Apocalipse 6. O cavaleiro do cavalo branco aparece, que é o anticristo. Segundo o cavaleiro vermelho é guerra. A guerra ocorrerá após o anticristo entrar em cena. Então a sequência é o anticristo, guerra, fome e redução populacional. 1/4 da população exterminada por fome, peste, violência e feras da terra. No período que nós estamos vivendo, nós podemos dizer sim que o anticristo já caminha entre nós.
Nós podemos dizer sim que todo o cenário político global, monetário global, religioso global, eu estou dizendo, está se preparando para um líder. E nós podemos afirmar que somos a igreja do toque da trombeta. Irmão, falta apenas 400 likes para nós chegarmos a 2.000 likes. Nós estamos com mais de 2.000 pessoas ao vivo. Não deixe, né? Nós estamos com 150 pessoas no Facebook. Pare um pouco aqui e deixe o seu like para a relevância do canal diante da plataforma. Né? O canal do Pastor Carlos não está nem monetizado mais. Eles tiraram a minha monetização. E pelo menos você deixando o seu like, você vai mostrar para a plataforma que esse canal tem relevância para você, para eles não nos tirar do ar. Meus irmãos, vocês viram aí a importância dessa palavra, né? Essa palavra, ela vai abrir os seus olhos, né? Isso vai servir para que você se prepare, pois Jesus, ele está às portas, né? Tudo isso que você ouviu é para que você se prepare e que você alerte os seus familiares para a volta de Jesus. Como o pastor falou, vai ser a qualquer momento. Amém, irmãos?